Eu já fiz alguns vídeos sobre o Bruno Mars aqui no canal. Eu fiz um vídeo contando a carreira dele, eu fiz batalha musical dele e do The Weeknd, eu fiz aí review sobre a última música dele lançada com o Anderson .Paak, o Leave the Door Open, aí com a Silk Sonic, que inclusive estamos muito ansiosos aí pelo próximo single que tá demorando para chegar, já fazem 2 meses que foi lançado o primeiro e nada do segundo. E hoje eu tô aqui para trazer nada mais nada menos que 10 curiosidades que muita gente sabe e muita gente não sabe ainda sobre o Bruno Mars. Algumas delas eu já falei lá no vídeo da história completa da carreira dele, e se tu ainda não assistiu vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado o link. Já outras curiosidades eu não falei lá e vou estar falando aqui, então fica comigo até o fim do vídeo e me fale depois se tu já sabia de tudo isso que eu vou falar aqui hoje. E aí, meus consagrados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é John e pra ti que ainda não me conhece, que é a primeira vez que tá passando aqui pelo canal, que tá me vendo pela primeira vez, eu peço encarecidamente que tu se inscreva aqui pra gente chegar no 30k ainda esse mês. Será que conseguimos isso? E claro, se for possível também deixar aquele like, depois comentar, compartilhar para chegar para mais pessoas, que aqui a gente fala muito sobre o mundo da música pop, R&B e tudo aí que acaba estourando nas paradas de sucesso desse mundão. Então agora, bora para esses fatos. A primeira coisa, que na verdade eu nem vou encaixar como um dos 10 fatos, é que o nome do Bruno Mars não é Bruno Mars, e sim Peter Jan Hernandez. Eu não lembro se esse é o nome dele, mas eu nem tinha posto aqui na pauta, mas lá no vídeo que eu fiz sobre ele eu já falei, mas eu sei que é Peter Jan. Então Bruno Mars é só o nome artístico dele. Como eu já falei lá no vídeo sobre a carreira dele, o Bruno começou a carreira dele bem cedo imitando o Elvis Presley, participou de um filme como Mini Elvis ao lado de estrelas como Nicolas Cage e fazia parte da banda da família dele, a The Love Notes. E isso porque a família dele toda tem essa veia artística aí, né? Tanto o pai dele quanto a mãe dele, que se conheceram fazendo arte, né? O pai dele é instrumentista, a mãe dele era dançarina, o tio dele que botou ele nesse mundo da música, né, que descolou aí um trampinho para ele quando ele tinha 3 anos para ser um imitador do Elvis. Os irmãos dele também tinham em o seu grupo, tinham suas bandas, então todo mundo dessa família tem suas veias artísticas. Uma das grandes inspirações durante toda a vida do Bruno foi justamente o Elvis, porque ele começou lá pequenininho, né, fazendo imitação do Elvis, participou desse filme fazendo imitação do Elvis, mas essa não foi a única inspiração dele durante toda a carreira, e ele se inspirou bastante também no Jimi Hendrix, que foi quem fez ele se apaixonar pela guitarra, querer começar a aprender a tocar guitarra. Essas foram as inspirações aí do início da carreira dele. Só que quanto mais ele evoluía, ficando mais velho, ele começou a ter contato com Michael Jackson, Bob Marley, e esses foram nomes que começaram a moldar aí o estilo do Bruno Mars. Outro fato é que mesmo que ele já tenha começado a carreira dele lá quando ele era criança, quando era bem pequenininho, quando ele estava na escola, quando ele estava no ensino médio, se eu não me engano foi nessa época, ele teve também uma banda na escola, a The Schoolboys. E ele fala que esse momento aí da vida dele foi bem importante para ele se desenvolver ainda mais no palco, se destravar ainda mais no palco, porque como eu falei, por mais que ele tivesse já a sua carreira desde os 3 anos de idade, ainda nessa época ele tinha aí certas coisas que ele precisava trabalhar melhor. E essa foi uma ótima oportunidade, foi o melhor momento para ele trabalhar essas coisas e se desenvolver ainda mais e criar a sua personalidade em cima dos palcos. Fun fact aqui agora para vocês. Aos 15 anos, o Bruno se apaixonou por uma professora que tinha mais que o dobro da idade dele. Ele escreveu aquela carta de amor para ela, botando ali todos os seus dons de composição que viriam a ser aflorados mais tarde, e deu a carta e um anel que ele roubou da própria mãe dele para essa professora. Claro que isso não deu certo, a professora chamou a mãe dele, devolveu o anel, contou a história toda e acabou que ele ficou ali com um coraçãozinho partido, provavelmente nessa época. Quem nunca se apaixonou por uma professora na escola? Como eu já falei, a família inteira do Bruno tem suas veias artísticas e trabalharam com isso por muito tempo, e muitos ainda trabalham até hoje. E a mãe dele era uma dessas principais, foi uma pessoa que inspirou muito ele e que ela via que ele iria se tornar uma grande estrela. Ela era bailarina, ela era dançarina, né, quando ele
ele era pequeno e tudo mais. Só que, infelizmente, em 2013 ela veio a falecer por conta de um aneurisma cerebral. E posteriormente ao falecimento dela, ele fez uma homenagem para ela no show do Super Bowl que ele fez, onde ele tocou em uma bateria que tinha o nome dela escrito ali no meio de um coração, tipo aquelas tatuagens old school, e por sinal ele tem algo semelhante tatuado aí no corpo dele também, em homenagem à mãe. Outra tatuagem que ele tem também em homenagem ao pai dele é tipo uma faca, assim, um canivete escrito Peterson, filho do Peter, que o pai dele também é Peter. Falando em Super Bowl, e nesse Super Bowl aí que ele tocou a bateria lá que tinha esse símbolo representando aí a mãe dele, né, fazendo uma homenagem para a mãe dele, muita gente não sabe que além de cantor, o Peter Jam é compositor, multi-instrumentista, ele toca aí piano, bateria, baixo e guitarra, e ali nas composições ele já fez muita composição de hits que muitas pessoas nem imaginam que são composições dele. Inclusive ele já participou de um álbum da Adele como compositor aí de uma música, né, na produção de uma música. Então o cara é foda. E continuando ainda no Super Bowl, a apresentação dele é tida até hoje como uma das mais memoráveis dos últimos anos, e não só é tida como uma das mais memoráveis, mas também que teve a maior audiência, batendo até mesmo o recorde que antes era da Madonna. A apresentação foi junta com a banda Red Hot Chili Peppers, e depois disso ele participou ainda mais uma vez do Halftime Show do Super Bowl com Coldplay, fazendo uma participação aí cantando Uptown Funk, que também foi outra participação icônica e muito boa, incrível. O Bruno Mars ele entrega quando ele tá no palco, e isso é evidente. Apesar de antes mesmo do primeiro single dele, o single de estreia Just The Way You Are, ele já ter tido aí outras composições, outras músicas, essa não foi a primeira música dele, mas de estreia no mundo da música aí, né, nos charts, foi Just The Way You Are. Mesmo sendo a primeira, mesmo sendo o debut dele, ele já foi indicado ao Grammy justamente com essa gravação, e posteriormente, depois disso, ele era indicado ao Grammy todo ano. Inclusive teve um ano que ele raspou o tacho, ele levou tudo para casa, foi lá, ó, abraçado nos Grammy para casa, porque acabou levando todas as premiações da noite ali que ele tinha sido indicado. Mas apesar de Just The Way You Are ter sido aí o debut dele, a primeira música do Bruno, segundo ele mesmo, foi a música Sugar Mama, que ele mesmo disse que foi horrível, era terrível essa música, apesar de que por mais que ele tenha dito que essa música, Sugar Mama, tenha sido uma música terrível, péssima, que ele odiou, tem outra música que ele odeia, mas que muita gente ama, que é The Lazy Song. Ele odeia essa música e é um dos maiores hits aí do Bruno Mars, aquela que tem os macaquinhos lá no fundo e tal, se mexendo. Muita gente conhece, muita gente ama e ele odeia. Mas quem vê essa carreira de sucesso, cheia de prêmios, estante cheia de Grammy, muita apresentação no Super Bowl, batendo recorde, fazendo isso, fazendo aquilo, compondo hits para vários artistas, não imagina que quando o Bruno chegou em Los Angeles, quando ele foi para os Estados Unidos, né, que ele é natural do Havaí, ele teve o seu primeiro trabalho como DJ e foi demitido logo após a primeira noite, logo após o primeiro show, porque ele não entendia nada daquilo ali. Então quem vê tudo isso que ele é hoje não sabe como foi o início da carreira dele, né? Apesar de ele ter passado bem pouco trabalho, ele não passou tanta coisa e logo ele começou a fazer sucesso. Apesar de também ter sido preso com cocaína, tem muito fato sobre Bruno Mars e que eu já contei lá no vídeo que eu falo a história completa dele. Por aqui a gente vai encerrando, mas vamos falar alguns outros fatos rápidos aqui sobre ele. O primeiro é que os fãs do Bruno Mars são os hooligans. Então quando tu ouvir falar de hooligans associados a Bruno Mars, tu sabe que é a fanbase dele. A cor favorita do Bruno é vermelha, ele ama assistir Family Guy, é o programa de TV favorito dele, e o prato favorito dele é chicken adobo. Eu não sei se é assim que se pronuncia, porque esse é um prato regional, né? Esse é um prato lá das Filipinas, de onde a mãe dele veio. Então esse é o prato favorito dele, é o prato que remete aí à cozinha de mamãe. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou, eu peço que você se inscreva aqui no canal, me corrija se eu errei alguma coisa, deixe algum comentário de alguma outra curiosidade que tu acha que é válida e eu não falei aqui, comenta, compartilha e faz tudo o que puder para ajudar essa pessoa que está aqui batalhando para chegar no 30k esse mês e, quiçá, no 50k esse ano, tá bom? Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui, beijo do gordo, até a próxima e tchau!